Hora de conversar com Mônica Bergamo. A Mônica conversou com o deputado Luiz Miranda. E o Luiz Miranda fica nessa de não contar pra gente se gravou, se não gravou o presidente, né? Tem hora que ele sugere que sim, tem hora que ele diz que não, tem hora que ele fala que ele não gravou, mas de repente alguém pode ter gravado. E ele fica nesse vai e vem, e é nesse vai e vem que a gente se atrapalha, Mônica. E aí, o que ele te contou? O que você conseguiu arrancar do Miranda? Bom dia. Pois é, Megali, bom dia, Carla, bom dia a todos. Pois é, esse é um dos grandes mistérios que rondam Brasília, né? Quer dizer, a existência ou não de uma gravação em que o presidente Jair Bolsonaro apareceria falando do líder do seu próprio governo, Ricardo Barros, deputado Ricardo Barros, por envolvimento na compra superfaturada de vacinas. A conversa teria sido gravada pelo deputado Luiz Miranda, né? Tem gente que jura, inclusive, Megali, que já escutou essa conversa, e ela provaria ou evidenciaria o crime de prevaricação do presidente da República, de faltar o cumprimento do seu dever ao saber de uma irregularidade e nada fazer, o que na prática significa proteger aquele que está cometendo irregularidades. E a questão dessa fita, dessa gravação, ela tem dois lados. Se por um lado ela complica o presidente da República, por outro ela complica o deputado Miranda, porque gravar o presidente pode ser considerado quebra de decoro parlamentar, ele pode ser afastado do mandato dele. Foi o que aconteceu há poucos dias com o deputado Daniel Silveira, que gravou outros parlamentares e foi afastado do seu cargo há um dia. O deputado Luiz Miranda jura que não gravou o presidente, falou, não, eu não posso dizer isso, eu não gravei o presidente, mas, né, ele diz que a conversa talvez tenha sido gravada sim, ele insinua claramente, ele afirma que não estava sozinho no encontro com Bolsonaro, quando ele denunciou as supostas irregularidades na compra de vacinas, alertou o presidente, segundo ele, e ele estava com o irmão, o Luiz Ricardo Miranda, e o irmão, diz ele, pode ter gravado. Aí eu falo, mas gravou ou não gravou? Aí ele fala uma frase que ele fala o seguinte, se eu fosse o meu irmão, ele teria gravado, sim. Aí eu falo, e ele gravou ou não gravou? Ele falou, eu aconselharia a gravar. Eu falei, mas e aí, gravou ou não? Ele fala, pergunta para ele, pergunta para o meu irmão. Não diz que sim, mas também não diz que não. Então, a verdade é que tudo indica que essa fita existe e a busca por ela virou uma caça ao tesouro em Brasília, vamos dizer assim. Por quê? Porque é importante saber, afinal, se o presidente tinha ou não conhecimento de fato de tudo aquilo que depois os irmãos Miranda falaram para a CPI, né? Se ele sabia que tudo aquilo estava acontecendo no Ministério da Saúde, se ele sabia, por que não fez nada, se sabia, por que mantém até hoje o deputado Ricardo Barros, que ele mesmo teria apontado como, isso é coisa desse deputado. Por que então ele mantém esse deputado no cargo de líder do seu governo? Logo, o presidente que adotou quase como um slogan, né? A afirmação de que o governo dele não tem corrupção, não tem maracutaia, não tem irregularidade. O deputado Miranda, o Megali, pelo que eu senti, apesar de falar, apesar de se expor, está hoje acuado, né? Ele pediu proteção, ele pediu escolta na Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados, cujo presidente Arthur Lira é muito alinhado com o presidente Jair Bolsonaro, a Câmara negou essa escolta para ele. Ele pediu ontem porte para a Polícia Federal, autorização para poder comprar uma arma, para poder comprar um revólver. Eu soube que ele foi aconselhado a submergir agora, né? E uma situação toda muito complicada para o deputado Luiz Miranda. Então, tem essa fita na mão, quer dizer, tem essa fita como uma bomba, né, para explodir. Eu me recordo sempre que quando você tem uma bomba para explodir, ela tem muito efeito antes da explosão. Depois que ela explodiu, o efeito dela vai ser aquele que a gente viu, né? Pode ser enorme, pode ser pequeno. Então, às vezes, vale mais uma bomba guardada do que uma bomba já explodida. Então, essa é a situação do deputado Luiz Miranda, hoje, né, Megali, aconselhado aí a submergir, pedindo escolta, a escolta sendo negada, pedindo porte de armas, vamos ver se a Polícia Federal autoriza ou não, e tentando submergir e não ficar tanto nos holofotes, Megali. E hoje eu acho que ele até desaparece um pouco dos holofotes, porque hoje vai ter depoimento daquele homem que se diz vendedor de vacinas e que está acusando o Ministério da Saúde de pedir também propina, $1 por dose de vacina que pudesse ser adquirida pelo governo, né, Megali? Daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã.
Essa história é esquisita, né? Vamos ver se a gente joga alguma luz sobre essa história nesse depoimento. Daqui a pouquinho a CPI da Covid. Muito esquisita, Megali, porque várias perguntas sem resposta, né? Quer dizer, esse homem esteve de fato no Ministério da Saúde, um diretor do Ministério da Saúde de fato conversou com ele tem os e-mails e ele comprova, né? Então a gente se pergunta o que estava fazendo um integrante do Ministério da Saúde conversando com o representante de uma empresa de vacinas, que é a norte-americana Davat, que, segundo reportagem da Folha de São Paulo, tem 3 funcionários, Megali, 3 funcionários, uma empresa considerada pequena. Como que essa empresa conseguiria providenciar 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca? Lembrando que naquele momento não tinha vacina de forma alguma. A AstraZeneca diz que essa empresa não representa ela. Esta empresa da Davat, no Canadá, já foi acusada de venda ilegal, tentar vender ilegalmente vacinas. Não tinha as vacinas lá no Canadá, também falava que estava vendendo a AstraZeneca, não estava, a AstraZeneca já tinha desautorizado. Como que uma empresa tão pequenininha assim chega lá no Ministério da Saúde e fala, eu tenho 400 milhões de doses, e o diretor pede propina? Para começar, tem acesso ao Ministério da Saúde. Né? Como é que chega e negocia? Para começo de conversa. Mônica, gente. E nada para em pé, né? Porque dá a impressão que a gente está diante de um estelionatário. Dá a impressão, não estou dizendo, né? Mas parece. A AstraZeneca falou, não, a gente não usa intermediário, e se usasse, porque seria um cabo da Polícia Militar de Minas Gerais, e não alguém que está acostumado a trabalhar com vendas, com equipamento. Aí tá, ele oferece lá as 400 milhões de doses. O representante do Ministério da Saúde fala, eu compro, mas só se você colocar $1 a mais em cada uma. Pô, se o cara é estelionatário, ele vai falar, pois não, coloca 2 logo. Ótimo. O fato é que houve essa negociação. Mas aí ele vem e fala, não, a empresa não age dessa maneira. O quê? Um súbito ataque de honestidade? Não é estelionato. É muito esquisito. Nada para em pé, né, Mônica? Nada para em pé, mas a empresa existe, a empresa tem uma sede e a empresa ficou tentando vender vacinas da AstraZeneca sem poder vender vacinas da AstraZeneca pelo mundo. Isso que é o curioso, isso está comprovado em prefeituras aqui de Minas Gerais, e alguém no Ministério da Saúde mordeu a isca e ainda quis propina. Isso que é o mais impressionante. O Brasil conseguiu, quer dizer, você vender o Cristo Redentor pro cara e o cara te pagar com cheque sem fundo, né? É suco de Brasil. Agora, você se pergunta por quê, né? E aí tem militar no meio, que procurou militar da ABIN paralela do Bolsonaro, que é amigo do Bolsonaro, que encaminhou ele para o Ministério da Saúde, quer dizer, aqueles militares ali no entorno dessa mixórdia de vacina, né, Megali, tudo muito estranho. E você se pergunta por que esse diretor foi conversar com um representante de uma empresa que dizia ter as vacinas, quando você tem a Fiocruz, que tem mais de 100 anos, o Butantan centenário, a Pfizer te oferecendo vacina, o Butantan te oferecendo vacina, a Pfizer com as vacinas AstraZeneca, justamente, desculpe, a Fiocruz com as vacinas AstraZeneca, a Pfizer, a Johnson. Aí você vai e vai negociar, quer dizer, um representante de uma empresa pequena dos Estados Unidos que diz que tem 400 milhões de doses de vacinas, realmente o fim do mundo. E eu acho que a CPI vai jogar luz sobre isso, sem esquecer do escândalo da Covaxin, né, que a gente sabe que até o presidente da República mandou carta para a Índia para tentar acelerar a chegada dessas vacinas ao Brasil. Bom, então, 2 escândalos que correm paralelamente aí, e mais essa fita do Luiz Miranda que um dia vai aparecer. A gente espera que seja aqui nos nossos microfones, né, Megali? É o mínimo que eu espero de você, viu, Mônica? Os nossos ouvintes estão amando esse termo fita. O pessoal está adorando.